Pessoal, estamos de volta! Lembra de mim? Sim, eu mesmo, Félix. E agora de roupa nova. Nosso programa anterior obteve apenas 6 pontos de audiência. Esperamos que esse não ocorra o mesmo. Neste documentário, vamos relatar tudo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, em especial a participação brasileira nela. A grande ilusão, vivida nos anos de 1920, foi sucedida por uma grande crise econômica mundial e pela ascensão dos regimes totalitários de direita. As medidas protecionistas adotadas pelas nações industrializadas e as disparidades nas condições de superação da crise levaram à agonia as economias dos países em recuperação, como por exemplo a Alemanha, ocorrendo desemprego, inflação, redução do comércio internacional, elevação do custo de vida e acirramento das lutas de classes, reacendendo o espírito revolucionário socialista dos operários. Por outro lado, a ineficiência da diplomacia internacional, principalmente da Liga das Nações, e a política de apaziguamento, levada a efeito pelos ingleses e franceses, permitiram que os regimes nazifascistas na Itália, na Alemanha e no Japão violassem os tratados internacionais e tornassem o caminho para uma guerra mundial cada dia mais próximo. A União Soviética, embora não mais isolada diplomaticamente, continuava sendo o único país socialista no mundo e, por isso, não encontrava nenhum aliado que pudesse fazer frente ao avanço nazifascista. Inglaterra e França se recusavam a fazer qualquer acordo com Stalin, pois a URSS representava algo que queriam ver extirpar do continente o socialismo. Percebia-se que o discurso antimarxista dos nazifascistas também era antiliberal, nacionalista, revanchista, belicista e expansionista. Esses elementos combinados, nacionalismo, militarismo e conflitos imperialistas, já haviam dado mostra de seu resultado em 1914, a Primeira Guerra Mundial. Agora se manifestavam novamente e, como disse Churchill, essa guerra de fato é uma continuação da anterior. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia, juntamente com a União Soviética. A Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha, mas seus esforços são resumidos a bloqueios continentais de suprimentos. A Alemanha invade a França, juntamente com a Itália. O próximo passo seria atacar a Inglaterra. Para isso, eles começam interceptando os navios norte-americanos que enviavam suprimentos à Inglaterra. Os Estados Unidos viam as atitudes alemãs e consideravam o conflito inevitável, apesar de manter a sua neutralidade. A Itália invade o norte da África. E a Inglaterra envia tropas para contê-los. A Alemanha ajuda no combate e domina todo o norte da África. A partir daí, a Alemanha fica autorizada a usar a base de Dakar. Enquanto isso, o Japão avança sobre a China. Em 1941, a Alemanha ataca a URSS. Logo após, ao ataque japonês à base americana de Pearl Harbor. Em 15 de agosto de 1942, o navio mercante Baepend foi bombardeado. Poucos dias depois, o Brasil declara guerra contra o eixo. Para entender como o Brasil entrou na guerra, é necessário compreender um processo diplomático que foi iniciado antes mesmo da guerra começar. A Alemanha e os Estados Unidos viam os países da América do Sul, principalmente o Brasil, como grandes fornecedores de materiais para a guerra. Essa competição serviu de estímulo para o aprofundamento das negociações a respeito das prioridades definidas pelo governo Vargas
em relação à política exterior. Primeiro, a construção da siderúrgica e segundo, o fornecimento de armas e equipamentos bélicos para as Forças Armadas brasileiras. A Alemanha assinava com a possibilidade de fornecer as exigências do Brasil. Enquanto isso, os Estados Unidos apenas observavam preocupadamente de longe. O governo brasileiro, ideologicamente, tendia a interesses americanos e nazifascistas. Em certo momento, o Brasil tendeu em apoio ao eixo. Os Estados Unidos mantinham um impasse com o Brasil e postergavam a construção da siderúrgica e o envio das armas. Em 1940, tendendo uma aliança Alemanha-Brasil, os Estados Unidos assinaram um acordo concordando com a construção da siderúrgica de Volta Redonda. Cara, amigo Luso, você tem que entender também o meu lado. Vocês estão demorando muito com a liberação da siderúrgica e a Alemanha está me propondo várias coisas. Pensando bem, alguns milhões de dólares não vão fazer muita diferença. Então irei enviar 20 milhões agora e 20 milhões posteriormente, juntamente com o projeto e com engenheiros para ajudar a construir a siderúrgica. Acho bom. Que tal assinarmos? Sem letras miúdas, né? Oi, tudo bom com você? Com você mesmo que eu estou falando, telespectador. Um momento de pedir desculpa aqui rapidinho, porque o outro jornalista teve que sair, que estava no horário de almoço dele. Eu tenho que estar no horário, porque daqui a pouco eu tenho que voltar para dar o trampo, viu? Se voltando com as notícias, após os ataques japoneses à base de Pearl Harbor, os Estados Unidos declaram guerra ao eixo, exigindo uma posição da maioria dos países americanos. E a maioria dos países sul-americanos também romperam relações diplomáticas com a Alemanha, Itália e Japão em janeiro de 1942, na Conferência dos Chanceleres, no Rio de Janeiro. Pela sua localização privilegiada e pelos abundantes recursos minerais, agrícolas e extrativistas, o Brasil concentrava seus esforços nas negociações. Após o rompimento das relações com o eixo, os Estados Unidos pressionavam o Brasil. Eles queriam a posse das bases no norte e nordeste brasileiro para que houvesse um fronte contra o eixo. Mas os brasileiros eles queriam que fossem negociadas armas para que eles mesmos pudessem cuidar. E após muitas negociações, o Brasil cedeu essas bases para eles, em 1942. No esforço de conquista de alianças para a guerra, os Estados Unidos intensificaram sua política de boa vizinhança. Seus fundamentos eram o intercâmbio econômico, político e cultural entre os Estados Unidos e seus vizinhos latino-americanos, a defesa da autodeterminação dos povos e a constituição de uma política conjunta entre os países do continente. Com a iminência da guerra, o Departamento de Estado norte-americano se preocupava com as alianças políticas no continente. Essa política de alianças, baseada na boa vizinhança, deveria ir além de seus aspectos diplomáticos e econômicos. Deveria abranger também o campo cultural em sentido amplo, mas ainda também incluir a disseminação do American Way of Life, através da divulgação dos valores culturais e ideológicos do capitalismo liberal norte-americano. Em agosto de 1940, foi criado o Bureau Interamericano, ou simplesmente Bureau, e tinha sede no Rio de Janeiro. O Bureau era apoiado por grandes empresas privadas norte-americanas e não economizou recursos nem esforços. Das medidas de boa vizinhança empreendidas, as mais visíveis foram aquelas de caráter cultural. Hollywood descobriu a América Latina e vários filmes foram feitos utilizando suas temáticas, cenários e atores. No Brasil, a presença de Carmen Miranda em películas de Hollywood, a criação do personagem Zé Carioca por Walt Disney, tornaram-se as contribuições mais notórias. O departamento norte-americano visava a base brasileira, situada na cidade de Natal, como ponto estratégico. Se fosse invadido pela Alemanha, os Estados Unidos poderiam ser impedidos de enviar material estratégico bélico para seus aliados através de navios mercantes. Para isso, o governo norte-americano solicitou o envio de soldados para reforçar e proteger esta base, já que tinha em mente o fato do Brasil ser despreparado para suportar um ataque alemão. O exército brasileiro, por sua vez,
não admitia que tropas norte-americanas estacionassem na região, solicitando armas e recursos para sua própria defesa. Porém, os Estados Unidos não confiavam na cúpula militar brasileira e o envio de armas era protelado. Após o ataque de Pearl Harbor, os norte-americanos pressionaram o governo brasileiro e 4 dias após esse ataque, o exército estadunidense se instalou na base. Apesar de oferecer apoio aos Estados Unidos, o Brasil continuava com a sua neutralidade. Porém, a Alemanha não pensava dessa forma. Assim, em 15 de agosto de 1942, o navio Baipend foi atacado pela Marinha Alemã. Nos dias seguintes, 5 outros navios também foram bombardeados. Fala direito, rapaz. Foi mal. Comandante, o navio brasileiro Baipend está na nossa mira, pedindo permissão para bombardeio. Concedida? Muito obrigado. Bota tudo para ganhar agora. Em cima desses brasileiros. Papagaio na gaiola. Pronto, afundou. Sim, senhor. O governo tentou esconder a notícia do ataque das embarcações, porém não foi possível, pois os corpos dos tripulantes começavam a chegar à praia. A opinião pública se manifestou de forma revoltada, realizando comícios, passeatas e ataque aos clubes e empresas de propriedade dos cidadãos dos países do eixo, nas principais cidades do país. Guerra aí mundial está acontecendo. Companheiros, vocês estão sabendo da notícia? Os navios brasileiros foram atacados pela Marinha Alemã. Também fiquei sabendo, companheiro. O governo está tentando esconder, mas não adianta. Os corpos chegando na praia, tem sangue no mar. Oxi, rapaz, não, isso não tá certo não, velho. Temos que ir ao protesto. Temos que ir ao Verdade, protestar. verdade. Temos que questionar isso. Temos que declarar guerra ao eixo. Em 22 de agosto de 1942, o Brasil declara estado de beligerância em relação à Itália e à Alemanha. Em 31 de agosto do mesmo ano, o Brasil declara guerra formal ao eixo. A guerra foi sentida pelo cidadão comum através de duas maneiras. A primeira, pelas estratégias de governo do Estado Novo, imposta por Vargas, e a sua realização de um fronte interno, mobilizando os cidadãos pela defesa do país e pela produção. A segunda foi pelo encarecimento dos produtos de consumo diário e sua difícil especulação e importação. O fronte interno correspondia ao esforço de guerra realizado pela população, que consistia no aumento da produtividade e na batalha da produção, até mesmo contra atos de sabotagem e espionagem. Temos que organizar o fronte interno, mobilizar os trabalhadores para a produção. A partir daí, vamos fornecer produtos agrícolas e minerais para suprir os esforços dos aliados. Vai ser uma batalha da produção. Saindo da parte da produção, outra vertente do fronte interno que devemos focar é na vigilância contra atos de espionagem e sabotagem no país. As colônias alemãs, italianas e japonesas devem ser botadas em suspeita. Companheiro, outro produto paradigmático do esforço nacional é a borracha. Os aliados necessitam desse material para o esforço bélico. É de suma importância que enviemos trabalhadores, principalmente do Nordeste, para a Amazônia para a retirada desse látex. Deixa eu ver aqui esse dele. E aí, meu amigo? Meu amigo Adilson. 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 Isso, Adilson de Santa Cruz. Adilson. Você saiu do Nordeste, não foi? Foi, vim do Nordeste. E aí, trouxe a família toda, foi? Trouxe, vim com a minha família toda. Todo mundo pra meus cá. 10 gados, minhas 10 mulheres também, meus 500 filhos. E aí, estão gostando daqui, estão se adaptando? Como é que tá isso? Um lugar muito inóspito, cheio de doença, cheio de Mosquito, sol, né? cheio Poxa, de boa, não tem que é mais passar bravo. repelente de noite. Tem que ficar trabalhando aqui ainda. Boa, Tem um trabalhando DDP de dessa árvore. sol aqui, está em leite de pau. E as crianças, como é que estão? As crianças estão adoecendo, esse lugar aqui tá horrível. As crianças pegando malária no rio, Tá horrível, as né? crianças todas adoecendo. Deixa eu ver aqui o cheiro dessa raiz aqui, velho. Beleza. Pronto. Em 1943, o Brasil foi convocado para participar diretamente do combate armado de guerra. Para isso, foi necessário o alistamento de soldados. Os soldados eram considerados fracos, incapacitados e inexperientes para participarem da guerra, tanto pela população quanto pelos seus inimigos.
Boa tarde, gente. Meu nome é Hitler, como você deve saber, eu sou o poderosão da Alemanha, sou um pica doce de mel. Eu odeio bancário, odeio judeu, odeio preto, odeio tudo. Odeio esse cameraman, esse cameraman é uma merda. Oi, Vitor. Não, melhor não. O senhor acaba de dedicar um código aqui dos brasileiros falando que eles vão entrar na guerra e vão ajudar os aliados e enviar armamentos e suprimentos para eles e vão enviar também força expedicionária para a Itália. Que isso? Quais ordens, senhor? Eu duvido disso, isso é impossível. A incompetência daquele paizinho suburbana, aquele paizinho medíocre, uma incompetência enorme. É mais fácil uma cobra fumar do que eles mandarem uma expedição para cá. E as ordens, senhor? As ordens é sentar e relaxar. Olha. Corta para 18! Este recrutamento de soldados queria formar a FEB, Força Expedicionária Brasileira, que tinha como ciência uma elite planejada. Porém, essa elite não passava do retrato mais fiel do Brasil. Jovens, trabalhadores rurais, da classe popular, alguns da classe média e poucos da elite brasileira. Cabo Peixoto, os candidatos já chegaram ao quartel e você vai ter que examiná-los. Eles vão passar por um exame físico e psicológico, onde os requisitos básicos são altura mínima de 1,60 m, mínimo peso de 60 kg e no mínimo 26 dentes naturais. 26. Retiro. Descansar. Qual o nome do senhor? Jovelino da Cruz. Jovelino da Cruz. Deixa eu ver os seus dentes. Mas o que é isso, meu filho? Tá tudo, pode? Tá liberado, pode ir embora, pai. O nome do senhor eu conheço vagamente. Percival. Sim, senhor. Vamos dar uma conferida nos seus exames. Parede de nutrição. Sim, senhor. Não, senhor. Efizema pulmonar. Nada com isso. Tênia. As caridias e lubricoides. Aparentemente o senhor está aprovado. Aguarde o nosso retorno. Está dispensado. Por aqui. Não, melhor não. Senhor Ademilson. Adilson. Adilson? Isso, Adilson. Novamente aqui, não é? Isso, com certeza. O senhor sabe fazer alguma coisa? Dança forró. Dança forró? Isso. Mas e correr, o senhor sabe? Não, eu não costumo fazer essas coisas, não gosto disso não. Usa arma? Sabe usar? Não sou horrível nisso, sou horrível menino. Horrível? Sabe fazer flexão? Abdominal? Que isso? Comer? Pode ser. Aparentemente aqui você passou em todos os requisitos. O senhor foi aprovado. Obrigado, senhor. Bem-vindo à força. Não vou decepcionar. Correto. Pode se retirar por aqui. Obrigado. Quando os brasileiros chegaram ao sul da Itália, no porto de Nápoles, puderam perceber na guerra a qual haviam se metido. O porto estava repleto de carcaça de embarcações abatidas, e a cidade estava cheia de fardas, cores e soldados de diversos países. Ao desembarcar em Nápoles, os brasileiros trajavam fardas verdes escuras e não portavam armas. Essas fardas eram semelhantes aos dos prisioneiros inimigos alemães, o que causou uma hostilização vinda pelo povo. Porém, a população percebeu seu erro, pois o exército brasileiro continha negros. Sim, o exército brasileiro era o único racialmente integrado. Inicialmente, a FEB tinha o objetivo de formar pequenas patrulhas. Essas patrulhas eram de 3 tipos. A primeira patrulha era a mais frequente, era de sondagem e informação. Os participantes dela se aproximavam do campo inimigo dominado e faziam a verificação de armas, dispositivos de defesas e posições dos homens. Consultavam também os patridiani, que eram guerrilheiros e habitantes locais que lutavam contra o nazifascismo. A segunda patrulha era a patrulha de atrito.
seus participantes se aproximavam do campo inimigo para realizar pequenos conflitos, para testar táticas de defesa e ataque do inimigo. A terceira, mas não menos importante patrulha, era golpe de mão. Os participantes dela realizavam sequestros aos inimigos para interrogatório e missões secundárias. O perigo nas patrulhas era constante. Morrer ou ferir-se eram possibilidades encontradas, principalmente quando se visitava localidades ainda não conhecidas. Além da troca de tiros e granadas, os soldados podiam encontrar minas terrestres escondidas, armadilhas ou emboscadas. A letalidade só não era maior, pois ambos os lados evitavam abrir fogo ao máximo, pois isso poderia revelar localidade de armas e soldados, tornando-os vulneráveis. Cuidado, o inimigo vê, era um lema usado tanto pelos aliados quanto os soldados do eixo. Em novembro de 1944, começou a ofensiva da Força Expedicionária Brasileira na região de Monte Castelo. Monte Castelo era situado a oeste de Bolonha, e os alemães nessa região formavam uma defesa bastante sólida e tinham uma ótima localidade para combates. Era de interesse dos aliados tomar essa região, pois ela fazia fronteira com a Áustria e evitaria um recuo posterior dos alemães. A Força Expedicionária Brasileira tentou 4 vezes a tomada de Monte Castelo, porém essas tentativas não obtiveram sucesso. Somente com a ajuda da Divisão de Montanha dos Estados Unidos e da Força Aérea Brasileira, em 21 de fevereiro de 1945, obtiveram sucesso na tomada de Monte Castelo. Monte Castelo é o maior símbolo e mito das ações da FEB. Muitas das histórias que o cercam originam-se na série de dificuldades enfrentadas pelos brasileiros para tomar a posição indicada. Erros táticos grosseiros dos oficiais superiores, falta de apoio logístico e de retaguarda, além de um dos piores invernos da década, naquela região da Itália. Conferiram a luta pelo Monte Castelo, um aspecto dramático e épico, muito explorado depois. Essas histórias e memórias da FEB, no entanto, geralmente ressaltam os aspectos heróicos, deixando as mazelas e as origens dos problemas em segundo plano. Em um balanço sobre a atuação da FEB no combate, seu desempenho pode ser equiparado às melhores unidades aliadas no fronte italiano. Seu aprendizado rápido foi no combate e se saíram bem, dentre uma divisão limitada de exército e em relação a outras 125 unidades aliadas no exército. 2 de maio de 1945, rendição incondicional alemã em toda a Itália. A guerra acabava para os brasileiros. Porém, a FEB permaneceu até o dia 3 de junho, mas logo após retornou para o Brasil. Em termos econômicos, a guerra influenciou na geração de uma base industrial no Brasil, com a construção da siderúrgica de Volta Redonda. Na política interna, a participação influenciou na erosão do Estado Novo. Teve influência na ditadura militar e uma consequência negativa foi a dificuldade de integração dos ex-combatentes. Por muito tempo, afirmou-se que a participação brasileira, com pouco mais de 25 mil homens na Segunda Guerra Mundial, foi simbólica. Não há nada simbólico na perda da vida de centenas de jovens e nas marcas indeléveis que o horror da guerra deixou para os outros milhares de combatentes que retornaram ao Brasil. Soldados, aviadores e enfermeiras combateram o nazifascismo e deram de si a contribuição máxima que se pode exigir de um cidadão: defender a pátria com risco da própria vida. Sua contribuição pode ter sido pequena se comparado com as cifras de milhões que a Segunda Guerra Mundial exibiu, mas não há relativismo histórico que anule o pequeno mais significante lugar que conquistaram na história da humanidade. Se não fosse por indivíduos como esses, lutando em todo o mundo contra a bárbara fascista, o presente documentário jamais poderia ter sido feito. É isso aí, pessoal. Aqui acaba o nosso documentário. Se gostou, clique na opção curtir aqui embaixo. Pode deixar o seu comentário também. E lembre-se, nossas reprises são na sexta. Fica com Deus.